Leandro, a PF entra por um lado, o Ministério Público Federal entra pelo outro e já chega cobrando a Receita sobre a demora na notificação desse caso. As joias foram apreendidas pela alfândega da Receita em 2021. Outubro de 2021. E a queixa só foi formalizada após o escândalo estourar por meio do jornal O Estado de São Paulo na última sexta-feira. No meio do caminho, o governo Bolsonaro fez uma série de gestões, uma série de tentativas de reaver essas joias que haviam entrado ilegalmente no Brasil. Nada disso foi informado às autoridades à época. A Procuradoria está falando em prevaricação, Leandro? Olha, Dani, eu vou começar esse bastidor dividindo ele em duas partes, né? Primeiro, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente no 360. Primeiro, de modo mais objetivo do que o Ministério Público Federal está falando agora, né? O Ministério Público Federal daqui de São Paulo, Procuradoria da República, eles tiveram uma reunião ontem com a Receita Federal, né? Ontem, segunda-feira, um final de semana se passou desde que o jornal Estado de São Paulo trouxe à tona essa história e o Ministério Público Federal, inclusive numa nota pública, se queixa da demora ali e da forma com que a Receita Federal apresentou um pedido para que o MPF investigue o caso. O que eles dizem, o que o Ministério Público Federal diz, a Procuradoria daqui de São Paulo diz, é que apenas o relato que tem como base a matéria do jornal Estado de São Paulo, a primeira matéria de todas, que foi divulgada na noite da última sexta-feira, só essa matéria foi apresentada ao MPF com um pedido de providências. O MPF, portanto, entra nesse caso sem uma investigação formal, mas ontem, pelo que eu consegui apurar, fez uma reunião, já bastante rápido, né? Foi apresentada a denúncia sigilosa ao MPF na sexta-feira. Ontem tem uma reunião de alguns procuradores, pelo menos 2 procuradores e membros da Receita Federal, para que a denúncia fosse complementada, para que a Receita Federal informasse tudo o que sabe sobre esse caso das joias para o Ministério Público Federal poder olhar para o material que tem e aí elaborar um procedimento de investigação, instaurar um inquérito, compartilhar informações com a Polícia Federal, entrar no caso de alguma maneira. Porque do jeito que foi colocado, o MPF ainda não tinha os elementos mínimos sequer para abrir investigação. Daí essa reunião ter sido realizada quase que às pressas ontem entre a Receita Federal e a Procuradoria da República aqui do Estado de São Paulo. E aí tem um outro ponto desse bastidor, Dani. Eu fui rebater essa história com procuradores do Ministério Público Federal que não necessariamente estão nesse caso, mas para poder discuti-lo em tese, para a gente poder entender quais os problemas que a gente tem aqui. E o que chamou a atenção desses procuradores com quem eu conversei é o longo tempo decorrido entre os fatos e a denúncia apresentada pela Receita Federal. Para ficar no mais recente, em dezembro, a Receita já estava sofrendo uma pressão grande do governo Bolsonaro para poder devolver essas joias, tirar essas joias da apreensão que corretamente foi feita ali pela aduana do aeroporto de Guarulhos. E só agora, no mês de março, 3 meses depois dessas pressões, que a Receita Federal encaminha um pedido de investigação para o MPF, mas de uma maneira nem protocolar, só pega a reportagem do jornal Estado de São Paulo e envia para o Ministério Público Federal pedindo providência. Essa demora em reportar algo absolutamente atípico, nas palavras dos procuradores com quem eu conversei sobre esse caso, essa demora pode, sim, lá na frente, né, à medida que o MPF decida instaurar uma investigação própria, levar a uma apuração sobre prevaricação. Na medida em que a Receita sabia do problema desde pelo menos o mês de novembro, dezembro, quando o governo começa a insistentemente tentar recuperar essas joias, e só no mês de março, depois de uma reportagem, pede uma investigação sem enviar as provas para o Ministério Público Federal, tendo que ter feito essa reunião ontem às pressas que a gente reportou aqui agora. Dani.